Olá amigos do canal Medo Noturno. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Dante, seu parceiro para a Hora dos Sustos. Irei acompanhar vocês daqui pra frente contando os relatos mais bizarros e sombrios que puder. Então vai lá e pega uma xícara de café e vem ouvir o relato de hoje. Para ter uma experiência mais imersiva e envolvente, utilize fones de ouvido. Prontos? Vamos começar! Desde o início daquele outono, Miguel passou a sentir que algo o observava enquanto dormia. Aos 33 anos, ele trabalhava como arquivista para o Instituto Nacional de Registros Públicos. Sua rotina era previsível, metódica, e há anos não se permitia qualquer ruptura. Havia um consolo silencioso na ordem das prateleiras, nos códigos dos processos antigos, nos papéis já amarelados pelo tempo, como se a poeira cobrisse também as partes incômodas da realidade. Foi nesse ambiente que ele encontrou, por acaso, um conjunto de caixas que não estavam catalogadas no sistema. Elas estavam no subsolo do antigo anexo oeste, uma área raramente acessada, desde que parte do teto cedeu em 1989. Estavam trancadas com lacres de chumbo que pareciam originais, sem registro de abertura. Quando consultou os arquivos digitais, não havia nada no inventário. Como se aquele material não existisse. A curiosidade, pela primeira vez em muito tempo, venceu o protocolo. Com a ajuda de um estilete e uma alavanca, Miguel quebrou os lacres. O interior das caixas continha pastas, rolos de microfilme, cadernos manuscritos e uma sequência de correspondências trocadas entre pacientes e médicos do antigo Hospital Psiquiátrico de Taquari, um nome que ele nunca ouvirá antes. As cartas eram datadas entre 1936 e 1941. A maioria estava escrita à mão, com caligrafia vacilante, mas uma em especial chamava atenção, assinada apenas como a 52. O conteúdo era fragmentado, como se faltassem partes do texto, mas o tom era claro. A 52 não era um paciente comum. Ele falava de experimentos mentais, de realidades paralelas acessadas por meio do trauma, e citava algo chamado o quinto espaço. No final da terceira carta, um trecho ficou gravado na mente de Miguel. Eles acham que me contiveram. Que estou preso neste corpo e nesta cela. Mas o quinto espaço não conhece muros, nem carne. Ele é feito de pensamento e memória, e eu já encontrei a fenda. Cada vez que alguém lê estas palavras, a fenda se alarga. Na noite seguinte, Miguel sonhou com um corredor branco, que se estendia infinitamente. As paredes pulsavam, como se respirassem. Ao fundo, uma silhueta imóvel o esperava. Quando se aproximava, ela sumia. Acordou suando, o coração disparado. Mas o mais estranho era que ele sentia o cheiro do lugar ainda impregnado nas narinas, o cheiro de desinfetante antigo e tinta vencida. Nos dias seguintes, os sonhos se intensificaram. Passou a acordar com hematomas nos pulsos, como se tivesse sido arrastado ou contido à força. Os médicos atribuíam ao estresse. Mas Miguel sabia que não era isso. Começou a deixar uma câmera gravando durante a noite. As primeiras 3 noites, nada. Na quarta, o vídeo travou às 3h17, exatamente o horário em que ele acordou gritando, com um arranhão no rosto. No dia seguinte, ele decidiu investigar o tal Hospital Psiquiátrico de Taquari. A única menção oficial que encontrou foi em um relatório interno do Ministério da Saúde, classificando o local como uma instituição não reconhecida pelo Estado, interditada em caráter definitivo em 1942. Nenhum endereço, nenhuma planta, nenhum documento público. O hospital havia sido completamente apagado da história. Exceto por aquelas cartas. Obcecado, Miguel levou parte do material para casa. Leu e releu os cadernos, buscando entender o que seria o quinto espaço. Entre os delírios de outros pacientes, surgiu o mesmo termo em diferentes variações: o lugar entre as mentes, o quarto escuro da consciência, a dobra não percebida. A 52 parecia ter convencido outros internos a experimentar algum tipo de técnica mental, privação sensorial, hipnose reversa, regressão forçada. Miguel percebeu que todos os pacientes que mencionavam o quinto espaço haviam desaparecido misteriosamente, alguns dos prontuários estavam riscados com tinta preta, sem explicação. Foi então que ele encontrou, entre as páginas de um caderno de capa preta, uma anotação em grafite. Se você chegou até aqui, já está no limiar. Cuidado com o reflexo atrás de você. Ele largou o caderno de súbito. A sala estava em silêncio, mas seu reflexo, na tela negra do monitor, parecia ligeiramente fora de sincronia. Um atraso de milésimos de segundo, quase imperceptível. Mas o suficiente para deixá-lo imóvel. Nos dias seguintes, os lapsos de tempo começaram. Miguel dormia por 10 minutos e acordava 3 horas depois. Às vezes, encontrava seus objetos de casa fora do lugar.
Mais inquietante ainda, era o caderno preto que parecia mudar de posição por conta própria. Na madrugada do 11º dia desde a abertura das caixas, ele acordou com um som de passos. Na sala, encontrou todas as cartas organizadas em círculo, e no centro, uma mensagem escrita no chão com tinta vermelha. O quinto espaço está aberto. Você já não pertence a este lado. Ele não se lembrava de ter feito aquilo. Aos poucos, começou a perder a noção de qual realidade era verdadeira. Em seus sonhos, andava pelos corredores do hospital, agora completamente vívidos, com detalhes que ele nunca vira nos registros. Lembrava-se do cheiro, da textura das paredes, das vozes. O som da porta de ferro se fechando atrás de si. E em meio aos pacientes, sempre via a mesma figura, a 52. Um homem com um capuz branco manchado, sem olhos, que sussurrava com a voz de todos os que haviam desaparecido. Certa tarde, Miguel não apareceu no trabalho. Colegas informaram que ele vinha agindo de forma estranha, desconfiada. Dissera que alguém estava tentando retirá-lo deste lado à força. Quando foram até seu apartamento, encontraram a porta aberta, tudo revirado, e no centro da sala, o caderno preto, com uma nova frase escrita. A transferência foi concluída. Arquivista incorporado. O desaparecimento de Miguel não foi notícia. Não houve nota em jornal, nem investigação oficial. No sistema do instituto, seu nome foi removido dias depois, como se jamais tivesse existido. Mas uma estagiária, Ana Júlia, lembrava-se dele com clareza. Estava no segundo mês de trabalho e costumava admirar a precisão com que Miguel organizava os arquivos, a maneira obsessiva como ele tratava certos documentos como relíquias sagradas. No fim de abril, enquanto catalogava pastas esquecidas no setor desativado do anexo oeste, Ana Júlia encontrou uma gaveta que não deveria estar ali. Tinha uma etiqueta borrada, quase ilegível. Dentro, apenas um item, o caderno preto. Ela o abriu sem pensar, e nas primeiras páginas viu anotações obsessivas sobre o quinto espaço, grafias sobrepostas, desenhos que pareciam feitos em transe. Algo a perturbou profundamente, mas ela não conseguiu largar o caderno. Nas últimas páginas, encontrou um envelope lacrado com cera vermelha. O selo continha um símbolo estranho, um círculo com 5 linhas irregulares convergindo para o centro. Contra o impulso de largar tudo, ela quebrou o selo. Dentro, uma única folha de papel dobrada em 3, com caligrafia apressada. Se você está lendo isto, não pare. Já foi tocada. O quinto espaço não é um lugar. É um processo. Cada linha que decodifica, cada símbolo que reconhece, traz você mais para perto. Ela jogou o papel no chão. Mas algo dentro dela, uma náusea, uma vertigem, um zumbido profundo, indicava que era tarde demais. Nas noites seguintes, Ana passou a ouvir uma voz fraca, atrás do som ambiente, chamando por seu nome em diferentes tons. Como se dezenas de versões dela mesma estivessem pedindo ajuda de dentro de uma estrutura desconhecida. Buscou ajuda. Um neurologista, um psicólogo, um padre. Todos diziam o mesmo: estresse, insônia, imaginação. Mas a voz não parava. Começou a ter lapsos de memória, como Miguel. Em uma das manhãs, acordou com o rosto diante do espelho, olhos fixos, e percebeu que sua imagem não a acompanhava quando piscava. Correu, trancou-se no banheiro. Mas algo do outro lado do espelho continuava a encará-la, com um pequeno sorriso involuntário. Ana então decidiu ir mais fundo. Leu o caderno inteiro em uma noite. Entre as páginas, havia trechos em latim, outras em uma língua que não identificava. Em algumas, os textos estavam invertidos, exigindo um espelho para a leitura. Em uma dessas páginas refletidas, estava escrito: o que você vê não é você. É o lado que quer atravessar. Desesperada, levou o caderno a um professor de semiótica da universidade local. Ele leu parte do material e, 3 dias depois, foi internado após uma crise psicótica grave. Desenhou compulsivamente o mesmo símbolo do selo em todas as paredes do quarto. Segundo os médicos, repetia em voz baixa: ele está no limiar. Ele nos vê por dentro. Ana fugiu. Foi para a casa de uma tia no interior, longe de tudo, e enterrou o caderno no quintal. Mas os sonhos voltaram, não apenas com os corredores do hospital, mas com Miguel. Ele estava diferente. Sentado em uma cadeira de metal, com a cabeça inclinada, dizia: não é um pesadelo. É uma camada. Estamos todos aqui. Todos os que sabiam demais. Nos dias seguintes, os animais da vizinhança começaram a adoecer. O sinal do celular sumia à noite. A tia passou a sonhar com alguém andando pelos corredores da casa. Ana sabia o que precisava fazer. Desenterrou o caderno.
Mas agora, ele estava diferente. As páginas estavam completamente preenchidas. Algumas com escrita que parecia em dela. A última página estava em branco, exceto por uma frase no rodapé. É sua vez de escrever. Na noite seguinte, Ana desapareceu. Dizem que, semanas depois, moradores relataram sons metálicos vindos do solo próximo ao antigo hospital abandonado de Taquari, uma construção que nem consta mais nos mapas, envolta por vegetação densa, como se o próprio mundo tentasse esquecer sua existência. Lá dentro, nos corredores ainda preservados pela umidade e pelo tempo, foram encontrados objetos aparentemente recentes, um relógio feminino, uma blusa moderna, um crachá de estagiária. E no centro da sala trancada com correntes, sob uma camada fina de poeira, havia um caderno preto, fechado. Na contracapa, gravado em baixo relevo. Cada um que lê, continua a construção. E o símbolo. Sempre o símbolo. Você ainda está aí. Então talvez já seja tarde. Talvez, ao ouvir esse relato até o fim, você tenha feito exatamente o que o caderno queria. Alimentar a fenda. Me diz. Você sentiu algo estranho enquanto escutava? Teve a sensação de que havia mais alguém com você? Ou quem sabe, notou seu reflexo se mover um pouquinho fora do tempo? Quero saber o que se passou aí do outro lado da tela. Escreve nos comentários o que você faria se encontrasse esse caderno. Você abriria? Ou teria coragem de enterrá-lo e esquecer que existiu? E se essa história mexeu com a sua cabeça, se te deixou desconfiado até do próprio espelho, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Medo Noturno, cada novo vídeo é uma nova fresta aberta. Um novo passo em direção àquilo que a realidade insiste em esconder. Agora, se você ainda não está pronto para sair dessa frequência, estou deixando aqui na tela 2 outros relatos que talvez completem o ciclo iniciado hoje. Mas cuidado, quanto mais você assiste, mais perto ele chega. A gente se vê no próximo relato. Ou talvez você já esteja dentro do próximo, sem saber. Meu nome é Henrique Vasques. Tenho 37 anos. E estou escrevendo isso porque não sei mais o que é real. Tudo começou com um telefonema. Henrique era editor de som freelancer e passava os dias trancado em casa, em uma cobertura modesta no bairro Cambuci, em São Paulo, convertida num estúdio semiacústico. O isolamento era parte do ofício, ele trabalhava ajustando trilhas, restaurando arquivos antigos, sincronizando áudios para filmes e documentários. A ligação veio numa terça-feira, fim de tarde, número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo, uma hesitação estranha, o fez deslizar o dedo. Do outro lado, uma voz metálica, embargada por ruído, disse apenas: "O arquivo foi enviado." Atenção ao ruído de fundo. Depois, o silêncio. Henrique ficou paralisado por alguns segundos. Ia ignorar, mas ao abrir seu e-mail, notou uma nova mensagem. Nenhum remetente. Nenhum assunto. Apenas um anexo em formato .val, intitulado FROM_407333_final_CUT. Curioso, colocou os fones e deu play. Nos primeiros segundos, parecia só um áudio ambiente, talvez de um cômodo grande, reverberante. Havia estática, chiados, e um leve gotejar, como água pingando em metal. Mas, aos poucos, percebeu que havia mais. Algo muito sutil. Como se alguém estivesse murmurando lá atrás da estática. Henrique ampliou o espectro sonoro. Nada claro. Recorreu a filtros, isolamentos, compressões, e então algo se revelou. Um sussurro, quase imperceptível, ele está atrás da parede. O que quer que estivesse sendo captado, era como se estivesse próximo. Muito próximo. Aquilo o incomodou. Mas não pela voz, Henrique lidava com sons desconfortáveis o tempo todo. O que o inquietou foi o ruído de fundo. Ele conhecia aquele som. Era o eco da própria sala em que ele trabalhava. Fechou tudo. Levantou-se devagar. Olhou em volta. Nada fora do lugar. Ainda assim, passou aquela noite em claro. Nos dias seguintes, tentou esquecer o episódio, convencendo-se de que era alguma pegadinha ou trabalho experimental. Mas todas as madrugadas, no mesmo horário, o áudio reaparecia na sua lixeira. Mesmo quando a pasta estava vazia. Mesmo com o Wi-Fi desligado. E a cada nova vez que ouvia, a voz dizia algo diferente. Você não devia estar ouvindo. O som entra pela fenda. Não se vire ainda. Henrique começou a gravar o próprio ambiente à noite, tentando flagrar alguma interferência. Num dos trechos, captou o que parecia ser uma respiração.
longa, lenta, vindo do corredor que dava para a lavanderia. Ele foi conferir e encontrou o espelho do corredor completamente embaçado, como se alguém tivesse ficado ali parado, ofegando de frente para ele. A partir daquela noite, algo mudou. O espaço parecia se contrair. As janelas rangiam sem vento. Os vizinhos pararam de responder às mensagens. E Henrique começou a sentir uma pressão incômoda nos ouvidos, como se estivesse constantemente sob a água. Então vieram as falhas visuais. Manchas no canto da visão. Silhuetas que desapareciam quando ele se virava. Reflexos ligeiramente atrasados. Uma vez, ao lavar o rosto, viu seu reflexo sorrir enquanto sua própria boca permanecia imóvel. Consultou um oftalmologista. Depois um psiquiatra. Nada anormal. Mas então, uma madrugada, após mais um áudio anônimo, ele viu algo que não conseguiu racionalizar. Uma fresta. No canto da sala, entre a estante de discos e a parede, surgiu um risco escuro, como uma rachadura vertical, com não mais que 3 centímetros de largura. Mas ela parecia profunda. Impossivelmente profunda para uma parede de concreto. Ele piscou. A fresta continuava lá. E de dentro dela, vinha som. Um zumbido grave. Como se alguém estivesse gravando um campo magnético. Henrique se aproximou. Enfiou um dos microfones direcionais no espaço. Ligou o gravador. O que saiu do outro lado, após 30 segundos, não foi ruído branco. Foi sua própria voz, dizendo: "Eles sabem que você descobriu. Não abra a segunda fresta." No dia seguinte, uma empresa de manutenção apareceu no prédio. Ninguém havia chamado. 2 homens, com uniformes genéricos, disseram que estavam checando vazamentos estruturais. Um deles insistiu para entrar no apartamento de Henrique. Disse que havia um ponto de tensão no quarto de som. Henrique recusou. O homem sorriu. "Então a gente volta quando for tarde demais." Aquela noite foi a pior. O arquivo retornou. Mas não como áudio. Veio como vídeo. Henrique clicou. O arquivo mostrava seu próprio apartamento, filmado de cima. Uma perspectiva impossível, como se uma câmera estivesse presa no teto, invisível. Na imagem, ele mesmo sentado à frente do computador. Mas o pior não era isso. Era o outro Henrique, atrás dele, em pé, com a cabeça inclinada. Imóvel. Observando. A pele, como se vibrasse em baixa frequência. Henrique desligou tudo. Arrancou fios. Jogou o computador da varanda. Ainda assim, o som não cessou. Ele ouvia mesmo sem fones. Mesmo no banho. Mesmo no silêncio absoluto. No fim da semana, um bilhete foi deixado sob sua porta. Letra em grafite, firme, escrita com cuidado. O problema não é o som. É o que ele abre. Henrique não saiu de casa por dias. Paranoico, desligou todos os aparelhos eletrônicos. Colou fita isolante nas tomadas. Quebrou os espelhos, cobriu as janelas, e mesmo assim, o som continuava. Às vezes, parecia vir de dentro das paredes. Outras, de dentro da própria cabeça. Era sempre a mesma frequência, um zumbido grave, ruidoso, misturado com murmúrios impossíveis de entender. Exceto por uma palavra. Uma única palavra que se repetia no ritmo da pulsação. Porta. Henrique não sabia mais se dormia. Quando fechava os olhos, via corredores longos, escuros, preenchidos por câmeras pendendo do teto, todas apontando para ele. Em um dos sonhos, se é que era um sonho, caminhava até a cozinha e encontrava uma segunda fresta. Maior. Pulsante. Como uma membrana viva rasgada na realidade. Acordava com hematomas, cortes nos braços. Certa noite, acordou no chão, com o microfone amarrado ao pescoço. Desesperado, decidiu abandonar o apartamento. Pegou as chaves, documentos, e saiu sem olhar para trás. Alugou um quarto simples numa pensão no bairro da Liberdade. Queria silêncio. Mas na segunda noite ali, às 3h07 da manhã, seu notebook, recém-comprado, se ativou sozinho. Na tela, uma transmissão ao vivo. Mostrava seu antigo estúdio, agora escuro, mas com a fresta aberta. Maior. Dentro dela, um olho. Humano. Tremendo. Observando. Desligou o notebook. Quebrou, saiu gritando pelo corredor da pensão, acordando os hóspedes. Chamaram a polícia. Os agentes o interrogaram, mas só encontraram cabos cortados e lixo eletrônico.
Henrique foi encaminhado a uma clínica psiquiátrica voluntariamente. Lá dentro, os sons pioraram. Mesmo sem acesso à tecnologia, ele ouvia o zumbido, a palavra. E agora, na contagem. 5, 4, 3. Ninguém mais parecia notá-lo. Os enfermeiros o evitavam. Os outros pacientes se calavam quando ele passava. E então, em uma das sessões com a psiquiatra da clínica, ele tentou explicar tudo. Ela o ouviu, anotou e perguntou, ao final: Henrique, você se lembra do que fazia antes de vir aqui? Ele hesitou. Disse que era editor de som, que havia recebido um áudio anônimo, e... A psiquiatra sorriu, como quem ouve uma criança contar um sonho. Você foi encontrado em um imóvel desocupado, sem eletricidade, sem móveis. Estava no canto da sala, balbuciando palavras e tentando enfiar a cabeça entre duas tábuas da parede. Henrique gelou. Isso não é verdade. Eu morava lá. Era meu estúdio. Eu gravava trilhas, eu tenho arquivos, equipamentos. Ela virou a prancheta e mostrou uma foto. Era ele, sim. Com roupas rasgadas, a pele suja, olhos fundos. Atrás dele, no canto da sala, nenhuma estante. Nenhum computador. Apenas uma mancha escura na parede. Uma fenda. Fechada. Henrique foi transferido para um quarto de isolamento. Sem estímulos sonoros. Sem eco. Mesmo ali, ouvia. Até que, certa noite, sumiu. A cela estava trancada por dentro. Nenhum sinal de arrombamento. Apenas a câmera de vigilância, que registrou um último ruído. 2. 1. E então, silêncio. No vídeo de segurança, durante as últimas horas, Henrique aparece sentado na cama, olhando fixamente para a parede oposta. Em determinado momento, a parede parece intrincar. Só por um segundo. Como se respirasse. A imagem trava por 0,4 segundos, e quando volta, ele não está mais lá. 2 meses depois, o zelador do antigo prédio no Cambuci encontrou, em uma caixa de energia abandonada, um pendrive etiquetado como RAW_final.mp4. O arquivo tem apenas 6 segundos. No vídeo, a câmera gira como se estivesse presa a alguém que anda em círculos dentro de um quarto escuro. Ao fundo, um som abafado, como vozes misturadas ao zumbido de um motor muito antigo. Antes do vídeo encerrar, uma voz clara se sobrepõe ao ruído. Se você consegue ouvir, é porque ele já sabe onde você está. Sabe aquele som que você escuta quando tudo está em silêncio? Talvez não seja apenas o zumbido do seu ouvido. Talvez seja ele tentando sintonizar a sua mente. Me diz aqui nos comentários. Você teria dado play nesse arquivo misterioso? Ou teria destruído tudo no primeiro sinal de que havia algo atrás da parede? Quero saber o que você teria feito no lugar de Henrique. Se essa história mexeu com seus sentidos, se te deixou atento demais aos barulhos ao seu redor, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Aqui no Medo Noturno, cada som, cada sombra, cada reflexo, pode ser um portal. E cada nova história, uma tentativa de alertar você antes que seja tarde demais. E para você que não está pronto para voltar ao silêncio, deixei aqui na tela 2 relatos que também começaram com algo pequeno. Um ruído, uma imagem, mas que terminaram abrindo fendas irreversíveis. Nos vemos no próximo relato. Ou, talvez, você só vai perceber que ele já começou quando for impossível dar pause. A primeira vez que Júlia notou algo estranho foi no elevador do novo prédio onde se mudou. Era um empreendimento recém-construído no centro de Belo Horizonte, o Monolith Prime, vendido como inteligência habitacional para a nova elite urbana. Ela alugara o apartamento com a ajuda do seu novo empregador, uma startup de realidade aumentada que desenvolvia tecnologias para reviver experiências do passado com máxima fidelidade sensorial. Tudo parecia futurista ali, sensores de presença por todo lado, iluminação que se ajustava ao humor, inteligência artificial integrada nos cômodos. O apartamento era pequeno, mas elegante, com paredes espelhadas, piso polido, e um isolamento acústico quase opressivo. No primeiro dia, ao entrar no elevador, Júlia percebeu o painel sensível ao toque, minimalista, com um botão tátil que piscava levemente sob o vidro preto. Ela apertou o 12º andar. O elevador subiu suavemente, até parar no 10º andar. As portas se abriram lentamente. O corredor estava escuro. Nenhuma lâmpada acesa. Nenhuma movimentação. Júlia esperou, ninguém entrou. Ia apertar novamente o botão, mas as portas se fecharam sozinhas e o elevador continuou.
Ela pensou em uma falha momentânea. Mas nos dias seguintes, o mesmo acontecia. Sempre que entrava no elevador sozinha, ele parava no 10º andar. E sempre escuro. Silencioso demais. Como se ninguém morasse ali. Certa noite, impulsionada pela curiosidade ou por uma inquietação crescente, decidiu descer ali. O corredor do 10º andar tinha o mesmo layout dos demais, mas estava sem placas de numeração. As portas eram idênticas, mas nenhuma tinha campainha. Nenhuma marca de uso. Nenhuma sujeira. Como se tivessem sido instaladas, mas nunca abertas. No fim do corredor, havia uma porta dupla, metálica, com uma pequena marca gravada em baixo relevo. Subestrutura D. Júlia não conseguiu abrir. Era como se não tivesse fechadura visível. Mas ao tocar a superfície, sentiu uma leve vibração sob a palma da mão. Um som abafado, como se algo estivesse sendo operado do outro lado. Ou vivo. Ela voltou para o apartamento. Durante a madrugada, acordou com notificações estranhas da assistente de voz. Novo ambiente detectado, sala espelho B. Memória sonora ativada, registro de teste 031B. Projeto Holo RELIC em modo de escuta passiva. Júlia tentou desligar, mas o painel da parede travou. A inteligência artificial dizia estar em atualização profunda. Horas depois, tudo voltou ao normal. Nos dias seguintes, seu trabalho começou a ficar estranho. Ela recebia áudios para processar, como parte da reconstrução histórica de uma antiga mina abandonada que existia onde hoje estava o Monolith Prime. Os arquivos eram captados com microfones ambientais de solo profundo. E embora a maioria fosse ruído geológico, alguns tinham vozes. Sussurros fragmentados. Pedidos de ajuda em tom calmo. Risos distantes. Ela achou que era algum tipo de interferência de equipamentos antigos, ou ruído cruzado. Mas quando tentou relatar aos colegas, ninguém deu atenção. Disseram que era a expectativa auditiva induzida, uma reação comum ao se trabalhar com dados acústicos imersivos. Mas então, um dos áudios mudou tudo. Era curto, 2 segundos. Sem metadados. Apenas nomeado como arquivo .rel 19. Nele, Júlia ouviu sua própria voz. Dizendo: "Eu estou no 10º andar. Mas ele não deveria existir." Ela ficou paralisada. Nunca gravou aquilo. Nunca disse aquilo. No dia seguinte, foi chamada à sala da diretora de projeto, doutora Cecília Leme. Uma mulher fria, de fala suave e gestos comedidos. Cecília mostrou um tablet com um gráfico pulsante. Disse: "Asterisco asterisco Júlia, você foi exposta a uma faixa sonora que não devia mais estar ativa. Ela estava bloqueada no sistema de camadas mortas. Mas, houve um vazamento. Camadas mortas. Sons que não deviam ser captados. Frequências abaixo da estrutura. Nós chamamos de relíquias acústicas." Júlia perguntou o que aquilo significava. Significa que o prédio foi construído sobre algo. Um antigo complexo de confinamento. Fechado desde 1958. Oficialmente, um hospital de isolamento. Mas os registros são imprecisos. Cecília então lhe entregou um envelope. Dentro havia um mapa. Mostrava uma estrutura hexagonal subterrânea, com 6 níveis de profundidade, todos ligados por um ponto central, o 10º andar. Júlia perguntou o que deveria fazer com aquilo. A diretora apenas respondeu: "Se você ouviu, ele já sabe que você está aqui. Não entre novamente no elevador sozinha." A diretora se levantou, virou de costas, e num gesto estranho, pressionou a parede atrás de si. Por um instante, a parede cedeu, revelando um brilho metálico. O mesmo símbolo que Júlia vira na porta do corredor escuro. Naquela noite, Júlia desceu até o térreo com a intenção de sair e respirar. Talvez passar uns dias fora, visitar os pais no interior. Mas o saguão estava vazio. Nenhum funcionário na portaria. Nenhum som. Ela caminhou até a porta de saída, encostou a mão no vidro automático. Nada. Trancada. Sem energia? Sem sinal de falha. O painel informava acesso externo suspenso. Modo de contingência ZN-10. Ela recuou, engolindo o pânico. Pegou o celular. Sem sinal. A internet do prédio havia sumido. Resolveu tentar descer pelas escadas de emergência. Ao abrir a porta de concreto cinza, deu de cara com um aviso pintado diretamente na parede. A partir deste ponto, o espaço não corresponde à planta oficial.
Cada andar que descia trazia mudanças sutis. As escadas perdiam a iluminação automática. O piso se tornava rugoso, mais áspero. O cheiro, de poeira antiga, como de túneis ferroviários abandonados. No que deveria ser o 9º andar, havia apenas uma porta de ferro lacrada com parafusos grossos, e o som abafado de algo, vibrando. No 10º, um número na parede estava riscado, substituído por uma inscrição manual, feita com tinta preta. 10, negativo. Núcleo de retenção. A porta estava entreaberta. Julia empurrou com esforço. Do outro lado, um corredor circular, feito de concreto escuro e teto abobadado. As paredes tinham tubos correndo como veias expostas, e marcas de mãos. Muitas. De tamanhos diferentes. Ela avançou. O ar era pesado. O som, abafado e estranho, como se o espaço não obedecesse à acústica natural. Seu próprio passo parecia ecoar atrasado. Ao fundo, uma única lâmpada piscava. Debaixo dela, uma cadeira de metal, com fones de ouvido antigos presos a um capacete dentado. E ao lado, um monitor ligado, mostrando uma linha de frequência oscilante. A tela exibia a legenda. Memória número 091, Julia O, primeira escuta ativa. Ela se aproximou. Os fones começaram a emitir ruído, mesmo antes de serem tocados. Mas o que ouviu não foi ruído. Foi sua voz. Falando coisas que ela nunca dissera. Ele vive no que foi silenciado. Alimenta-se do que esquecemos. Está enterrado sob camadas de isolamento. Mas o som ainda carrega suas palavras. Julia recuou, apavorada. Então a tela tremeu. O ruído se intensificou. E do alto-falante embutido, uma nova voz emergiu. Você passou pela fresta, Julia. Agora a memória não te pertence mais. As luzes piscaram. Algo se moveu ao fundo do corredor. Ela correu. Mas quanto mais corria, mais os corredores pareciam se repetir, como um labirinto curvado em si mesmo. Até que viu, numa das curvas, uma figura parada. Alguém, ou algo, com um capacete de escuta sobre a cabeça. Os cabos do aparelho se estendiam até o chão e sumiam por rachaduras. A pele da figura era acinzentada, os olhos, completamente negros. Como se o som tivesse sugado toda a luz de dentro deles. Julia congelou. Mas a figura não se mexia. Então, como que por impulso, ela murmurou. Camadas mortas, escutam o que foi calado. A figura então inclinou levemente a cabeça, como se reconhecesse a frase. Deu um passo, e a voz que saía dos alto-falantes de sua cabeça era a voz da diretora Cecília. Não se escapa pelo silêncio, Julia. Você precisa gravar. Precisa devolver. As paredes começaram a tremer. Tubulações estouraram, liberando uma fumaça densa e marrom. Alguém, ou algo, gritava em uma língua que parecia feita de sons invertidos. Julia correu às cegas até uma escotilha lateral. Desceu uma escada estreita, escorregando, até cair em uma câmara com monitores e equipamentos de escuta. No centro, um gravador antigo, ainda funcionando. Ao lado dele, um bilhete escrito à mão. Só quem devolve o que ouviu pode sair. Grave. Apague. Lembre depois. Sem opção, ela apertou o REC. E começou a falar. Por horas. Tudo o que ouviu. Tudo o que sonhou. Tudo o que imaginou ter vivido. Quando parou, exausta, a luz vermelha do gravador se apagou. E, pela primeira vez, ouviu o som da superfície. Passos. Portas automáticas. Vozes distantes. Ela acordou no saguão. A recepcionista a olhava com preocupação. Disse que Julia havia desmaiado ali, na entrada, no primeiro dia da mudança. Mas ao voltar ao apartamento, tudo estava como no início. Limpo. Impecável. Sem inteligência artificial, sem painel de controle. Nenhuma gravação. Exceto por uma coisa. Na parede do banheiro, atrás do espelho, havia algo colado com fita adesiva. Um bilhete. Escrito com sua própria caligrafia. Nunca entre no 10º andar. Mas se entrar, não escute nada sozinho. Você teria tido coragem de descer até o 10º andar? Será que, de onde você está agora, dá para ouvir o que jaz abaixo do seu prédio? Dizem que há coisas tão antigas que não se revelam mais com imagens, mas sim com som. Me diz aqui nos comentários o que você teria feito no lugar da Julia. Se essa história te deixou desconfortável ao som do silêncio,
já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Medo Noturno, cada ambiente tem um passado escondido, esperando um ouvinte atento. E para você que ainda está tentando entender o que ouviu, deixei aqui 2 vídeos que também lidam com o que está logo abaixo da superfície. Assista com fones. Mas cuidado com o que fica depois que você tira eles. Nos vemos no próximo vídeo. Se você quiser assistir mais relatos do nosso canal, vou deixar 2 sugestões para você aqui na tela. Nos vemos lá. Fui.